Pois bem, pessoal, professor Jonatas aqui mais uma vez. Você está no meu canal aqui no YouTube, beleza? Nesse canal a gente faz aqui algumas videoaulas para a galera em geral, certo? Você que me assiste, se for meu aluno, muito obrigado. Se você não for meu aluno, né, na escola regular, também muito obrigado por estar aqui. E vamos a mais um tópico. Vamos falar sobre módulo, tá? Módulo, também chamado de valor absoluto, também chamado de magnitude, também chamado de tamanho, também chamado de intensidade, tá bom, pessoal? Dependendo daquilo que se está estudando, o módulo vai ter diferentes nomes, mas ele basicamente vai se referir à mesma coisa, que é o nosso módulo, tá? Eu carinhosamente gosto de chamar módulo, tem professor que gosta mais de chamar de valor absoluto, enfim. Vamos entender o que é o módulo. Daí, cara, eu trouxe aqui, né, duas coisinhas aqui. Eu trouxe dois exemplos pra gente, que é esse gráfico aqui e esse carinha bem aqui. Não sei se você lembra ele era o vilão do filme do meu malvado favorito, filme aí que fez muito sucesso. Eu particularmente adoro esse filme. Eu adorava esse vilão aí também pelo jeito dele. E ele comentava algumas coisinhas aí. No filme tinha uma fala dele que ele era o vetor, porque tem direção e magnitude. E a gente vai ver por que ele falava isso e eu vou provar para vocês que ele também estava certo, né? Então ali ele estava realmente falando uma afirmação que matematicamente ele estaria correto, tá bom? Então aqui a gente vai tentar entender um pouquinho o que é o valor absoluto. Gente, novamente, né? Valor absoluto, quero escrever na cor azul hoje, quero escrever de azul, pronto. Na cor azul aqui, o que é o meu módulo? A gente já sabe que existe a reta dos números reais. Então aqui eu tenho uma reta, tá? Que é a nossa reta R dos números reais. Nessa reta tem vários e vários númerozinhos. Tudo bem? Aqui é o nosso zero. Vou referenciar aqui o nosso zero. E o que eu quero? Eu quero que você observe o seguinte. Observa o zero e vamos marcar aqui o número 2. O zero e o número 2, certo? Positivo. Observa quantas unidades de distância eu tenho do zero para o número 2, certo? Obviamente eu tenho uma unidade aqui, mais uma unidade aqui. Correto, gente? Então eu tenho duas unidades de distância do 0 ao 2. Observa agora que se eu for para o outro lado, marcando então o número menos 2, e se eu quiser marcar a distância do menos 2 até o nosso zero, olha só, eu vou contar quantas unidades eu tenho aqui. Olha só, eu tenho uma, duas unidades. Observe então que existe uma simetria aí, né, em relação ao zero com as distâncias das posições do 2 positivo e dos 2 negativo, mudando então a orientação. O 2 positivo, 2 unidades para a direita. O 2 negativo, 2 unidades para a esquerda, mas os dois têm o mesmo tamanho. E é esse tamanho, né? É essa medida de tamanho que a gente chama de módulo. Olha só, simples assim. Esse tamanho, né? Até errei aqui. Escrever novamente. Esse tamanho aqui que a gente tem, a gente chama isso de módulo. Então, o que é o módulo? Módulo é o tamanho, é uma distância daquele número que você quer até o meu zero. Observe, então, que o módulo de 2 e de menos 2 terão o mesmo valor, porque é a mesma distância, é o mesmo tamanho. Se eu for medir de 2 a 0 e de 0 a menos 2, dão 2 unidades para cada lado.
Então, mesmo módulo. Como é que a gente representa isso? A gente representa isso com duas barrinhas, olha. O módulo sempre vai ser essas duas barrinhas. E eu vou colocar o 2 aqui no meio, olha. Módulo de 2. Quanto é o módulo de 2? É o próprio 2. E quanto é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 também vai ser o próprio 2. Todos os dois aqui vão ser o quê? Ó? Positivos. Tá, por que é positivo, professor? Porque observa que eu estou sempre realizando, no caso do módulo, uma medição de tamanho, um comprimento, certo? Neste caso. E não existe medida negativa. Tudo bem, pessoal? Não existe uma medida negativa. Tu já viu alguém falar, mede aqui a minha altura. Aí a tua altura, suponha lá que seja 1,70. Deu lá menos 1,70. Égua, que altura é essa, né? Que coisa esquisita. Não existe altura negativa, né? Não existe comprimento negativo. Então, o módulo sempre será um valor positivo. Tudo bem, pessoal? E isso vale para qualquer número. Vejamos outros valores aqui na nossa reta, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a mesma comparação com outro número. E a gente vai aqui novamente ver, por exemplo, o 4. O 4 aqui, ó, marcando o 4 aqui, né? Olha o nosso zero, marcando aqui. Observa que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 unidades para chegar exatamente no meu 4. Então, qual é o módulo do número 4? Módulo de 4 é o próprio 4. Sempre positivo nessa minha resposta, porque eu tenho um tamanho. Agora vamos ver o menos 4. Poxa, o menos 4 está bem aqui. Quantas unidades eu ando até chegar no menos 4? 1, 2, 3, 4. Eu também andei 4 unidades. Então, quanto é o módulo de menos 4? Poxa, o módulo de menos 4 também vai ser 4, porque andou a mesma quantidade de unidades. Certo, pessoal? Então, o módulo sempre vai pegar algo positivo ou negativo e transformar numa medida sempre positiva. Tá bom, pessoal? Então, veja bem. Observa essa análise aqui comigo. Então, se eu pego um módulo de um valor qualquer x, a gente tem duas opções para esse x. Esse x é um número qualquer. Se esse x for positivo, se o x for positivo, o que vai acontecer com a resposta dele? Se o x for positivo, quanto é o módulo do x? É só repetir ele. É o que aconteceu aqui no 2, é o que aconteceu aqui no 4. Tudo bem, pessoal? Show, né? Agora, vou até mudar a cor aqui, ó. Se, né, eu tiver um módulo de x e, de repente, esse x for um valor negativo, então, olha só, eu tenho um sinal de menos nele, né? Se x for negativo, o que vai acontecer? O módulo dele, concorda comigo, que para um número x ser negativo, transformar ele num positivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar um sinal de menos aqui para fazer menos com menos mais, não é isso? Então é isso que a gente faz, ó. Menos, entre parênteses, o x que estava aqui, ó. Menos x. Porque dessa forma, pessoal, eu vou conseguir fazer jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, isso vai me dar um resultado de um x positivo. Correto? Então, é isso que acontece quando a gente está vendo aqui, ó, o módulo de menos 2. Para ele sair desse sinal de menos e virar mais, isso acontece por quê? Porque eu consigo fazer essa jogada aqui de colocar um menos e aqui na frente, né, parênteses aqui, menos com menos vai virar esse mais. O menos 4 também. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma regrinha algébrica aí
que a gente usa para trabalhar com esses valores negativos. Qualquer valor negativo, joga um valor de menos na frente, menos com menos virou mais, e isso vai ser importante para a gente em alguns casos, principalmente em equações modulares. Como a gente está falando de conjuntos numéricos, de reta numérica, a gente precisa falar do valor absoluto, a gente precisa falar do módulo aqui, porque é nesse momento que tu entendes o que é o módulo. E aí a gente vai usar isso em algumas expressões, equações, né, equações modulares, a gente vai usar isso em funções para a gente mudar ali o comportamento da função e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na resolução de equações modulares, beleza? Mas o princípio é esse que eu estou te mostrando aqui. Tá, professor? Beleza. E agora, o que isso tem a ver com essas duas imagens que tu colocou aqui? Bom, pessoal, na física, principalmente na física, quando a gente vai fazer análise de forças, né, a gente vai decompor as forças de um dado objeto estático, né, ou uma coisa lá em dinâmica, que a gente vai usar as leis de Newton e tudo mais, calcular a força resultante, a gente tem uma coisa chamada de vetor. Vetor nada mais é, pessoal, do que uma seta. Por exemplo, essa seta azul aqui, tá vendo? Essa seta azul é um vetorzinho. Esse vetor, ele vai estar representando aí pra gente, vou colocar aqui em verde, aqui ó, esse vetor, tá? Esse vetor ele está representando para onde uma força, olha só, para onde uma força está indo. Pode ser um cabo puxando, pode ser um carro empurrando, né? Alguém está puxando alguma coisa deste ponto para a direção e sentido desta linha azul, desta seta. Esse aqui é um vetor. Esse vetor força, ele tem uma direção, que ele está na diagonal, ele tem um sentido, que ele está indo da esquerda para a direita, e ele tem uma magnitude, que seria o módulo dele, o tamanho dele. Do zero até aqui, ele tem um tamanho. A magnitude, o valor absoluto deste vetor, que é o nosso módulo, representa a intensidade dessa força, o quão grande ela é, beleza? E aí a gente relaciona isso com o nosso carinha aqui de baixo. Como era o nome do nosso personagem? Vetor, né? O nome dele era Vetor, e ele dizia sempre que tinha direção e magnitude. Ele estava se referindo exatamente a essas grandezas matemáticas que a gente tem aí na física, beleza? Vetor tem direção, direção é horizontal, vertical e diagonal. Nesse caso aqui do vetor azul é uma direção diagonal. Magnitude é o nosso módulo, é o tamanho desse vetor. Beleza, pessoal? Então ficou essa curiosidade aí para vocês. Show? Então, no próximo slide, na próxima videoaula, a gente vai comentar um pouco mais de alguns casos utilizando o módulo aqui. A gente vai dar alguns exemplos de como solucionar aqui alguns probleminhas, tá? Utilizando o nosso módulo. Beleza, gente? Show de bola. Então vamos lá.